Aleluia. Boa noite, graça e paz a todos. Mais um culto de crescimento. Você que está online também, graça e paz para você. Quem trouxe sua Bíblia, abra lá em 1 Pedro, capítulo 1. Finalzinho da sua Bíblia, quase lá no Apocalipse já. 1 Pedro, capítulo 1. E o versículo é o 15 e o 16. Quando você achar, já fica de pé, para a gente poder ler a palavra. No momento da leitura, vamos ficar de pé em respeito à palavra do Senhor. Acharam? Então, vamos lá. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso proceder. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Até aqui, pode se assentar. Talvez vocês lembrem, umas 2 semanas atrás, eu comecei pregando essa palavra, que nós iríamos falar sobre santidade. Sejais santos, porque eu sou santo. Pedro aqui está citando uma passagem do Antigo Testamento, lá em Levíticos 19. E eu falei dos 10 itens que eu ia falar, eu falei 4. Então vamos passar rapidinho por esses 4, para a gente prosseguir daí. A importância, Deus nos chamou para ser então santos. Sejais santos, porque eu sou santo. Não está escrito assim, não está. Sejam santos, se der vontade, ou sejam santos às vezes e às vezes não. Sejam santos se você está com vontade de ser. Não está escrito isso. Sejais santos, porque eu sou santo. Então não é opcional. Nossa, Henry, mas que Deus carrasco é esse que não me dá a opção? Gente, vamos ser bem sinceros. Se você entregou sua vida verdadeiramente, quando você compra um presente para alguém, vamos supor que eu pego essa Bíblia aqui e dê de presente para nossa irmã Sônia. Eu dei de presente. Eu não vou lá na casa dela tomar de volta. Presente é presente, está dado. O que eu dei está dado e acabou. Você não toma nada de volta. Então, se eu dei a minha vida a Cristo, o que eu dei está dado. E acabou. Ou você vai lá de volta e fala, devolve minha vida aí que eu não estou gostando desse negócio. Então, uma vez entregue, descansa. Descansa. Entregue verdadeiramente. Então, se nós entregamos a nossa vida verdadeiramente, mas não é entregar daquele jeito assim, eu estou entregando, mas eu estou de olho onde ele está guardando, entendeu? Se der bobeira eu vou lá e tomo de volta. Não, entregar mesmo e descansar. O que ele nos pedir para fazer, nós temos que fazer. E isso não é um peso. É um peso se você não confia. Se você confia que ele vai fazer o melhor, não é um peso. Antes de começar o culto, eu estava vendo o diácono falando com o nosso irmão ali, sobre a conferência que vai ter no dia 1º, e sobre como deve se portar um homem solteiro, crente, cristão. Aquele que entregou a vida verdadeiramente. Não é igual aquele que eu falei, igual domingo, lembra? Deixa o pecadinho guardado ali, quando eu precisar vou lá e pego o pecadinho de volta. É um posicionamento. Nossa, pastor, mas isso é um peso, isso é jugo. Não é não, não é não. Porque quando você entende que você entrega a vida para o Senhor e você confia que o que Ele fará é o melhor, não importa o deserto que você passe por causa dessas decisões, você sabe que no final, o lugar onde Ele vai te colocar é uma terra que manda leite e mel. Agora vai pela sua mão. Você não sabe qual é o final. Pode ser bom agora, mas o final, você não sabe onde vai dar.
Agora, quando você entrega, confia e vive a maneira que Ele pede, que é contrária ao mundo, que fique bem claro, você sabe que o deserto vai vir, mas a terra prometida vai chegar. E você vai poder se deleitar em todas as bênçãos que o Senhor tem na terra prometida. E uma vida em santidade passa por esse processo. Olha que interessante, o que nós falamos da semana que vem, a semana retrasada, de quarta-feira. Você quer viver uma vida santa? Então, em primeiro lugar, faça o que Jesus pediu para nós fazer. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, tem alguma outra coisa em primeiro lugar. E aí começa o problema. Como que você vai viver uma vida em santidade se você não coloca as coisas de Deus na frente na sua vida? Quando eu digo as coisas de Deus, eu não estou falando em vir assistir um culto, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo realmente entregar a vida a Cristo, viver o que Ele pediu, ter uma visão de reino, de ajudar as pessoas, de fazer o que o Evangelho manda. Isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Seguir o que Ele pediu, como por exemplo, ser santo. Segundo, ame a Deus com todo o seu entendimento. Se você não ama a Deus, vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês não amam a Deus, por que lutar para ir para o céu, passar a eternidade ao lado dele, se você não o ama? Se é para você passar a eternidade com alguém, que seja para alguém que você ame. Se você vai passar o resto da eternidade com alguém que você não ama, isso é um martírio, isso não é uma benção. Então, amar a Deus. Quando você ama a Deus, quando você ama uma pessoa, como que você demonstra o amor pela pessoa? Com palavras? Talvez, mas não é tão efetivo assim. Com gestos. O que a pessoa gosta? O que aquela pessoa merece? Você trata ela dessa maneira. Isso é uma demonstração de amor verdadeiro. E com Deus não é diferente. Se você ama a Deus, você demonstra respeito, você demonstra cumprir os preceitos que Ele pede. Você demonstra amor a Deus. Falar de boca para fora, até papagaio fala. Essa é a grande realidade. Terceiro, dê as suas primícias a Deus. Quando eu estou falando primícias, eu não estou falando só de dízimo e oferta. Não é isso que eu estou falando. Também é, certo? A Bíblia é muito clara quando fala em primícias na área financeira. Mas é a primícia em tudo. Vou dar um exemplo. Você abriu seus olhos de manhã, deu o primeiro segundo do seu dia para Jesus. Jesus, obrigado por mais um dia de vida. Dá o seu melhor para Jesus. Os primeiros frutos. A gente não planta nada, né? A gente vive da cidade, a gente não tem o costume de plantar. Mas se nós vivêssemos no campo, nós entenderíamos. Se eu tivesse uma lavoura enorme de laranja, por exemplo. A árvore nessa época fica meio seca, depois entra a época de chuva, ela vai ficando verdinha, depois ela vai florir, depois ela vai dar fruto, depois esse fruto começa a amadurecer. Ou seja, há um tempo de espera. E aquele primeiro fruto que fica amarelinho, que você fala, está maduro, é o melhor, é aquele que você está olhando faz tempo. Nossa, o primeiro que amadureceu, eu quero comer essa fruta. Não. O primeiro é para Deus. O segundo pode ser para mim. Primícia. Então a primícia eu posso colocar em qualquer área da minha vida. Qualquer área da minha vida. Exerça essa lei da primícia. Dê o primeiro, dê o melhor para Deus. Inclusive o seu tempo. Qual é o seu melhor tempo? Tem pessoas que têm mais disposição de manhã, tem pessoas que têm mais disposição à noite. Qual é o seu melhor tempo? O tempo de qualidade que você pode passar com o Senhor. Então, esse é o seu momento de qualidade, você está com a cabeça às vezes boa ainda, dê o seu tempo de qualidade ao Senhor.
para você orar, primícia. Pode não ser o seu primeiro minuto do dia para você orar, mas é o seu melhor momento do dia para orar. Eu acordo de manhã, não sei nem onde eu estou. Eu vou pegar no tranco uma meia hora depois, então não é o meu melhor momento. Que eu vou estar orando, mas está confundindo uma coisa com a outra, não vou estar nem falando direito. Qual é o meu melhor momento? Mais à noitinha. Então eu tento dar o meu melhor momento para Deus. E também não pode ser muito tarde, porque muito tarde eu já também não vou estar falando coisa com coisa, que eu vou estar cansado. Então tem aquele melhor momento que a gente pode dar para Deus. Em quarto lugar, nunca busque a aprovação do mundo. Como assim nunca? Sempre que for assuntos que entram em confronto com as coisas de Deus, nunca, absolutamente nunca, queiram que as pessoas do mundo te aprovem. Não estou falando de situações do dia a dia, trabalho, escolhas e esse tipo de coisa. Eu estou falando de situações mais de imposto. Só nega isso aí. Mas por que você vai devolver isso aí? Ela já te deu esse dinheiro a mais mesmo, em bolsa, leva embora. Mas aquela pessoa ali, você poderia ajudar, mas para que você vai perder o seu tempo? Nesse tipo de situação, mesmo que todo mundo vá te recriminar, faça o que for certo perante os olhos do Senhor. Veja que é uma escalada, né? Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Ame ao Senhor com todo o entendimento. Dê o seu melhor para Deus. E nunca busque a aprovação do mundo. Até aqui eu já tinha falado outro dia. Foi só uma recapitulação do negócio. Olha que interessante. Se você for rápido de endereço, vai lá para Colossenses 3:23. Agora vamos passear na Bíblia. Colossenses 3:23 e 24. Conforme você for achando, vai dando um amém. Amém? Tudo o que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Presta atenção. Sempre estejam disponíveis para Deus. Sempre. Quando Deus te pede algo, ou alguém possa te pedir algo que seja para Deus, se for possível, mas faça força, né? Fazendo o possível, mas faça força. Tente executar aquela tarefa. A não ser que for algo impossível. Você tem um trabalho, você tem um chefe, você vai trabalhar das 8 às 6 da tarde. Se alguém te pedir algo entre 8 e 6 da tarde, você não vai conseguir fazer. Mas você pode chegar para essa pessoa e falar: olha, até às 18 eu não consigo, mas 18 e 1 em diante eu consigo e posso fazer. Esteja disponível para Deus. Se Deus às vezes te pede algo para você fazer, uma coisa simples, você sente um impulso de orar por uma pessoa, pare tudo que você está fazendo, às vezes em pensamento ali, e ore por aquela pessoa. Não é à toa que Deus te trouxe aquela vontade no coração. É para você levantar uma oração pela vida dela, ou ligar para ela, ou mandar um áudio no WhatsApp com uma oração para ela. Mas de qualquer maneira, faça, esteja disponível para Deus. Porque tudo que você fizer de bom ao seu próximo é como se você estivesse fazendo para Deus. Jesus mesmo falou: vocês me viram nu e não me ajudaram, vocês me viram preso e não me ajudaram. Mas Senhor, quando foram essas coisas? Quando vocês não fizeram aos meus pequeninos. Sempre que você fizer a eles, é como se você estivesse fazendo para mim.
Nós, evangélicos da igreja brasileira, de uma maneira geral, eu não posso falar que todos, mas de uma maneira geral, nós temos uma cultura muito errada. Uma cultura de que eu aceitei a Cristo, estou salvo, e a minha única função é vir na igreja 1 ou 2 vezes por semana, e não roubar, não matar, não destruir ninguém, e nada disso. E tá bom. É uma cultura. Só que essa cultura não está 100% correta. Porque Tiago diz, se a tua fé a sua fé sem as obras é morta. A sua fé sem obras é morta. Jesus disse assim, amai o Senhor teu Deus de todo o coração, todo o teu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. Eu amo a Deus, eu faço tudo por Deus, e o meu próximo, não estou nem aí. Você só cumpriu 50% do negócio, só metade. Se a média for 7, reprovou. E não é verdade? Gente, está um frio lascado, está chovendo. Será que você não tem uma blusa que você possa dar? Será que você não tem um tênis que você não usa mais, que você possa deixar no banco de trás do seu carro ali? Você viu um morador de rua passando pedindo, toma meu filho, tem um tênis para você. Não tenho dinheiro, mas tem um tênis para você vestir seco. Será que a gente não pode comprar um cobertor? Esses dias eu fui numa loja aqui na Avenida das Amoreiras, aqueles cobertores de microfibra. Estava R$32, alguma coisa assim. Será que a gente não pode comprar um cobertor, deixar ele no banco de trás do carro? Você viu alguém num dia frio? Toma, meu amigo, um cobertor para você. Ah, mas ele usa droga, ele não sei o quê. E daí? E daí? Jesus não disse assim, ajudai o seu próximo que é igual a você. Não, ajudai o seu próximo. Ele não estipulou quem é o próximo, ou que vida o próximo leva. Próximo, pronto, acabou. Se ele é de outra cultura, se ele é de outro país, se ele é de outra religião, não interessa. Não interessa, ajude o seu próximo. Porque quando você estiver fazendo isso, é como se você estivesse fazendo para Jesus. Se você for rapidinho, corre lá em Salmos 27. Esse aqui é forte. Esse aqui é uma pancada na gente. Salmo 27, versículo 10. Amém? Amém? Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Presta atenção, gente. Aprendam a permanecer sozinhos, mesmo dentro da igreja. Quer dizer que eu tenho que ser um isolado de todo mundo? Não é isso. Mas tem pessoas que têm necessidade, assim, eu preciso conversar, eu preciso ter alguém perto de mim, eu preciso falar, eu preciso isso. Se você tiver pessoas que você possa fazer isso, amém. Mas o que está querendo dizer aqui? É o inverso. Sabe, pessoas que às vezes, poxa, mas ninguém fala comigo, eu estou me sentindo tão sozinho, acho que eu vou me jogar no primeiro ônibus que estiver passando aí na frente, estou deprimido, porque ninguém me liga, ninguém me dá atenção. Gente, por favor, para de frescura. Todas as pessoas podem te abandonar. Ninguém te liga. Você pode estar sozinho. O Senhor está com você. Ou seja, todo mundo, toda a melhor companhia que você pode ter, está ali. E às vezes a gente fica choramingando. Conversa com ele. Quero ver se ele não vai te responder. Responde. Claro que responde. Estou sozinho, vai orar. Estou triste, vai orar. Estou chorando, vai orar.
Não tem com quem conversar? Ora em voz alta, até ficar com sede, tanto falar. Estou cansado de orar. Bota um louvor, vai louvar. Ué? Gente, é maravilhoso você ter amigos e companhias, mas tem momento nas nossas vidas que é a gente e Deus, e acabou. E muitas vezes é Deus que nos traz para esse momento. Peraí, deixa eu dar uma isolada nele ou nela. Deixa eu dar uma isolada, deixa eu dar uma apertadinha para ver a reação. É igual o povo no deserto, gente. Sabe quanto tempo andando do Egito até Canaã? Se a gente saísse do Egito agora, atravessasse o Mar Vermelho, Moisés estava lá, abriu o mar, a gente atravessou. Até Canaã, 40 dias. 40 dias a gente estava lá. Por que eles ficaram 40 anos? Que a língua é desse tamanho. Reclama, fala o que não deve, murmura. Aí Deus falou, vocês vão murmurar? Deixar vocês um tempo aí para aprender uma lição. 40 anos. Está na prova? Fecha a boca. Só glorifica a Deus. Ora com Ele. Reclama com Ele. Ainda reclama de voz baixa, só na sua mente. Não fica reclamando com a voz alta não, senão vai achar que está murmurando. É verdade. Vocês dão risada, né? Corre lá em Hebreus 10. Vai ficar todo mundo bom de Bíblia aqui, hein? Hebreus 10, está lá pro finalzinho. Essa aqui também é difícil, hein? Olha essa aqui. Hebreus 10, versículo 25. Isso aqui, se a gente for entrar nesse assunto, a gente mexe num vespeiro nos dias de hoje. Que a gente ouve tanta besteira por aí, videozinho do Reels, shorts do YouTube e assim por diante. Presta atenção. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Presta atenção. Tenha comunhão com pessoas que pensam e andam na mesma direção que você. Vou explicar. Trabalho numa empresa enorme. Lá tem de tudo. Você vai ficar andando com as pessoas que têm a mesma fé diferente de você? Você vai cair. Mais cedo ou mais tarde você vai deslizar. Ah, mas eu tenho que ser inimigo dessas pessoas? De jeito nenhum. Você tem que amar e fazer o bem a elas. Mas não é a pessoa para você andar junto. Andar junto é ter proximidade. É ter conversa, comunhão. Sabe, sentar na mesma mesa, vão tomar um café, vão comer um lanche, vão bater papo e dar risada. Isso é comunhão. As outras pessoas são colegas. Pessoas que você convive, que você trata bem, elas te tratam bem. E tranquilo, ótimo. Mas a comunhão tem que ser com pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você. Nós fomos chamados para ser luz. Sal também, mas vamos falar da luz. A luz aonde? Na escuridão. Uma lâmpada acesa do lado de fora ao meio-dia serve para alguma coisa? Além de gastar energia à toa? Não. A luz só serve na escuridão. Então aonde nós temos que ser luz? No mundo que está escuro. E a luz é bom para quê? Para que as pessoas enxerguem e a sigam. Sabe a luz no fim do túnel? Sabe o farol ali na praia que fica girando a lâmpada para os navios
em saberem onde está a costa e qual a rota que eles precisam fazer. Nós fomos chamados para ser o farol que guia as pessoas que estão na escuridão. Agora, se nós vivemos a nossa vida de qualquer jeito, uma bagunça, se nós somos parecidos com quem está na escuridão, como que nós seremos luz? Só se for para ser luz apagada, queimada. Por isso nós temos que ser a diferença, porque as pessoas têm que enxergar a luz na nossa vida para que elas possam entender a direção que nós estamos andando e andar também. Agora, se você enxerga uma pessoa nas trevas que olha para você e fala, tem algo diferente nessa pessoa, deixa eu ver se eu consigo andar pelo mesmo caminho, abraça e vem, meu amigo, comunhão comigo, vamos andar junto, porque você decidiu ir para o mesmo lugar que eu. Todo mundo aqui é adulto, você pode ter amizade com todo mundo, pode ser colega de todo mundo, tratar bem todo mundo, dar risada com todo mundo, se divertir com todo mundo, trabalhar com todo mundo. Mas o parceiro, o parça, o amigo, tem que andar para a mesma direção. Senão daqui a pouco ele está te levando para fora do rumo, pegando atalho. E aí você não é mais luz. Aí o negócio começa a ficar estreito para o seu lado. Temos tempo. Mateus 6:33, corre lá. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Vai achando, vai dando um amém. Juro que esse aqui eu demorei bastante tempo pensando. Faz muito tempo que eu montei essa pregação, gente. E eu vou dizer que esse daqui eu fiquei muito tempo matutando aí, pensando em cima disso. Mateus 6, 33 e 34. Olha só. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos seus o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Presta atenção que Jesus está falando aqui. Não tenho tempo de ler o texto inteiro. Se você ler o texto inteiro do capítulo 6, Jesus está falando assim: olha, os pássaros não ajuntam, não tem celeiro, e Deus sustenta. Os lírios do campo, maravilhoso, hoje está aqui, amanhã vai para a fornalha. O que Jesus está falando? Resumindo, o Pai vai te proporcionar o que você precisa para viver. O que você precisa para viver? Um teto, uma roupa para vestir e comida. É sobre isso que o texto fala. Teto, roupa, comida. Ele não está falando de carro zero, apartamento na praia, lancha, nem viagem para o exterior. Não está falando de nada disso. Isso é um plus. Se Deus quiser dar, ele dá. Se ele não quiser, ele não dá. E não tem quem possa obrigar ele. Então ele está falando do quê? Do básico. E aí Jesus vem aqui dentro desse mesmo contexto e fala: não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã Deus cuida. Se preocupe com hoje. Quer dizer que eu não tenho que fazer agenda, uma programação, ser organizado? Não, não é isso. Presta atenção. É que tudo que você faz tem que ter uma perspectiva de eternidade dentro do reino de Deus. Olha como eu comecei lendo esse texto. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, que é o ponto 1 que nós começamos a falar, nós começamos a fazer as coisas com uma perspectiva de agradar a Deus, uma perspectiva de eternidade, uma perspectiva espiritual das coisas. Vou dar um exemplo, já vamos no mais difícil. Só tenho R$10 no bolso.
Passa alguém que conhece, vamos ficar mais fácil. Alguém que você conhece chega assim e fala: me empresta R$10 que eu preciso comprar uma comida para mim? Opção A, você fala para a pessoa: não tenho. Opção B, tira os R$10 do bolso, fica duro, que nem um coco, mas dá o dinheiro para a pessoa comer. Qual você faria? Você só tem os R$10. Ainda não. E aí? Difícil? Se você for olhar os olhos naturais, meu amigo, desculpa, mas eu estou duro também, não tenho nada. Deus te abençoe, boa sorte, pede para o próximo. Numa perspectiva eterna. Por quê? Porque você crê que Deus vai te prover aquela refeição que você ia fazer com os R$10. Como? Não faço a menor ideia. Se Deus vai fazer você achar R$10 na rua, se Deus vai fazer você chegar em casa, tirar uma roupa do armário, quando você for vestir, falar: nossa, o que é isso? Achei 50 no bolso, que eu não lembrava que estava aqui. Ou se Deus vai mandar alguém vir ali: Deus mandou eu te pagar uma coxinha, uma Coca-Cola ali na padaria. Como vai ser? Eu não sei. Eu só sei que Deus faz. Eu vou contar um testemunho muito rápido, muito rápido. Um pastor, gosto muito dele, assisto os vídeos dele. Ele tomou uma atitude muito drástica uma vez com o filho dele. E tem muita gente que julga ele terrível por ter feito isso. Vou dizer que é um negócio difícil mesmo, mas o filho dele hoje, eu já assisti um vídeo com o filho dele agradece. O filho dele era muito novo, tinha 17 para 18 anos, e falou assim: pai, eu quero casar. Tinha uma namorada, quero casar. Filho de pastor, ele era pastor. É. Ele falou: tudo bem, você quer casar? Amém, glória a Deus por isso. Só que, pai, eu vou ficar 6 meses nos Estados Unidos, vou completar o meu estudo lá e na volta eu vou casar. Então tá bom. Já que você vai casar, a primeira coisa que você tem que aprender: se você vai casar, você tem que ter money, cash, para sustentar a tua casa e tua esposa. Você tem que ser financeiramente organizado. Então é o seguinte: você vai lá para os Estados Unidos, você vai receber X mil reais de bolsa, que não é o suficiente para você viver, e eu vou te dar mais X dinheiro para completar o seu mês. Mas a regra é o seguinte: não me ligue antes do dia 1º para pedir dinheiro, porque eu não vou dar. Beleza. Passado lá um tempo, alguns meses, o óculos dele quebrou, ele teve que ir lá no oftalmo, na ótica lá, e faz um óculos novo. Resultado, o dinheiro dele acabou antes. Aí ele ligou pro pai: pai, deu ruim aqui, quebrou meu óculos, tive um gasto extra, inclusive o dinheirinho que eu estava economizando foi embora no óculos, e eu preciso de dinheiro para comer. Faltavam 3 dias para acabar o mês, 3 dias. O pai dele virou e falou: jejua, faz bem para a saúde. E ainda ele brincou assim: nem contei para minha esposa, porque se eu contasse ia dar uma B.O. E ainda falei para ele assim: se você contar para sua mãe, você está enrolado. Primeira coisa. Mas aí o filho dele falou assim: mas pai, foi uma emergência. Emergências acontecem todos os meses na nossa vida, isso é natural. Problemas sempre acontecem. Aí ele contando, né? Ele falou assim: eu sou pai, você acha que eu gostei de fazer isso? Não. Mas eu e meu filho já jejuamos juntos muito mais do que 3 dias. Então eu sabia que para ele não seria um problema. Resumo da história: ele jejuou um dia. No segundo dia ele estava de manhã orando e Deus falou com ele: vai para a cafeteria que eu vou te pagar um café. Ele nem foi para a cafeteria, sem $1 no bolso. Chegou na cafeteria, sabe aquela coisa assim, 2 pessoas chegando na mesma porta? Aí chegou na mesma porta, uma pessoa com ele, ele falou: não, pode ir na frente. Você chegou, abriu a porta, a pessoa entrou, eles foram para a fila, a pessoa na frente dele, ele atrás. Chegou a vez da pessoa da frente dele, a pessoa chegou para a moça do caixa e falou assim: o que ele costuma comer aqui todo dia?
Ele come, sempre pega isso, isso, isso. Pode fazer um pacote para ele que eu vou pagar. Dispensa comentários, né? Perspectiva eterna das coisas. Reino de Deus em primeiro lugar. E Deus vai suprir, no mínimo, o que Ele garantiu. Um teto, roupa e comida. E não tem conversa, porque Ele faz, porque Ele é fiel. Corre lá em 1 Coríntios 11, 1. Primeira Coríntios 11, 1. Enquanto vocês vão achando, esse pastor, só esse ano, eu assisti um vídeo dele há um tempo atrás, ele já fez 2 jejuns de 40 dias. Então você vê que é uma prática comum na vida dele e, consequentemente, em toda a família dele. Ele não é um louco desvairado que deixou o filho passando fome. Ele sabia o que ele estava fazendo. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vou ser repetitivo, mas isso é importante. O penúltimo ponto. As pessoas têm que olhar para você e enxergar um exemplo. Poxa, mas aquela pessoa passa por dificuldade e nunca reclama? Passa estresse e não xinga ninguém, não fala um palavrão? O mundo está caindo, mas ela está em paz, confiando em Deus? Está passando por uma baita de uma situação complicada, mas tem palavras de bênção para abençoar outras pessoas da parte de Deus? Seja o farol, seja a luz. Quem falou isso aqui? Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Paulo foi preso, Paulo apanhou, Paulo foi náufrago, Paulo tomou picada de cobra, Paulo passou por coisas assim terríveis. E ele era uma grande luz, um holofote aceso na sua época. Tanto escreveu metade do Novo Testamento. Paulo preso escreveu sobre amor. E não era preso hoje não, gente, nessas penitenciárias hoje aí que você ainda tem 3 refeições por dia. Não estou falando que é fácil, mas pelo menos você tem 3 refeições por dia, toma banho de sol, né? Penitenciária romana na época era um buraco cavado na terra e ele não tinha um andar não, ele tinha vários andares para baixo, com grades. Então, um ficava preso lá embaixo, o outro no próximo andar, o outro no próximo andar e o outro no próximo andar. Ou seja, do segundo andar para baixo nem via a luz do sol. E o de cima era obrigado a fazer suas necessidades pessoais no chão, né? E isso aí, escorria na de baixo. Que escorria na de baixo. Super joia a prisão, as prisões romanas da época. E por último, corre lá em Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. E eu olhei aqui na minha anotação, eu fiz essa pregação no dia 24/9/2018 e nunca tinha pregado ela. Tudo na hora de Deus, né? Hebreus 12, 2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Presta atenção, que Jesus seja o seu único e exclusivo foco. O seu foco não pode ser em pessoas. O seu foco não pode ser em instituições. O seu foco não pode ser no seu trabalho, na força do seu braço, na sua própria capacidade. O seu foco tem que ser
em Jesus e nada mais. Porque quando nós focamos em Jesus e nada mais, o resto Ele conduz. Ele conduz o seu trabalho, Ele conduz a sua vida, Ele conduz a sua saúde, Ele conduz a sua família e Ele te conduz por toda a sua vida. Mas desde que o foco esteja nele. Porque se você focar em coisas e pessoas, em algum momento da sua vida você vai se decepcionar. É inevitável. Eu tenho algo que eu falo, às vezes as pessoas têm proximidade num relacionamento pastoral e eu sempre falo assim, olha, eu vou ser seu pastor, vou fazer tudo que eu posso fazer por você como pastor, mas tem que ficar algo combinado aqui entre a gente. Combinado mesmo, no fio do bigode. Tenha certeza, um dia eu vou te decepcionar. Por quê? Porque eu sou pecador e falho como qualquer um. Então um dia eu vou pisar na bola. E um dia você vai pisar na bola comigo. E a vida continua. Por que que isso não vira uma tempestade no copo d'água? Porque eu não estou olhando para a pessoa. Eu estou olhando para Cristo Jesus. Quando eu olho para Ele e entendo a perfeição, eu olho para mim, olho para o próximo. Somos tudo pecador. Erramos toda hora. Então, é normal que problemas entre nós aconteçam. Foco em Cristo Jesus e você vai ter uma vida, pode ter certeza, com bem menos turbulência, porque você vai começar a entender como as pessoas são e que as pessoas precisam de ajuda, que as pessoas vão falhar, mas Jesus disse assim, olha, se te baterem de um lado da face, dá o outro. Se te processarem e levarem sua túnica embora, dá a túnica e dá a camiseta junto. Se te obrigarem a andar 1 milha, ande 2, sem reclamar. Isso é o Evangelho. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é viver assim como Cristo pediu. Evangelho é isso aqui. É a luz do mundo. É ser diferente do povo lá fora. Amém? Que nós possamos colocar isso na nossa cabeça. Vou fazer um resumo, spoiler. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, todo o teu entendimento. O próximo como a ti mesmo. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. Faça as coisas para Deus que você ama de bom grado, porque você o ama. Faça as coisas ao próximo, porque você também o ama. E você vai ter uma vida tranquila. Quando eu digo tranquila, não é sem problemas. É, quando o problema vier, Jesus está aí com você e fala, vamos embora que eu estou contigo. Vamos passar esse vale junto. E vocês vão ver a mão de Deus estendida sobre a vida de vocês. Porque vocês estão se dispondo a viver da maneira que Ele pediu para viver. Glória a Deus. Amém.